Agora, atenção você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Olha que notícia boa. Nos últimos anos, o segundo semestre tem registrado um aumento de até 60% na oferta de vagas para estagiários. Então, gente, o momento é agora. Mas cuidado, na ânsia de conseguir trabalho, tem muita gente que comete erros logo na entrevista de emprego. Você vai ver agora os principais erros dos candidatos na faixa etária entre 18 e 25 anos. Na volta, Gustavo Sarti vai ensinar o jeito certo de vestir para essas entrevistas. Então, preste atenção. Pessoas mais novas, de 18 a 25 anos, podem errar na casualidade. Então, elas acabam optando por uma roupa casual demais. Então, tênis, calça jeans, camiseta, boné, camiseta de time, não é legal para entrevista, não pega bem. Para as meninas, com a influência dos youtubers de maquiagem, hoje está cada vez mais comum o uso de uma maquiagem mais pesada no dia a dia. Então, uma base mais carregada, um iluminador power ou então um delineado gráfico não é legal para o momento da entrevista. Isso deve ser deixado para um barzinho com os amigos ou para balada, não para o ambiente corporativo. Também tem uma moda muito usual agora, que são as camisas de alfaiataria estampadas com temas mais lúdicos, como passarinho, uma raposa, um bicho. E isso pode ser super legal ou pode ser um tiro no pé. A gente nunca sabe como o entrevistador vai interpretar esse tipo de vestimenta. Pode ser super descolado ou pode parecer um pouco infantil. Está vendo, né? O que a analista de RH falou, então preste atenção. Os jovens pecam mais nas roupas muito despojadas e nos excessos de maquiagem. Isso não pode, né, Gustavo? Agora, qual é a dica de figurino para entrevista de emprego na faixa etária de 18 e 25 anos, Gustavo? Pois é, como ela mesma disse, o problema é em pecar pela informalidade. Então, na dúvida, você pode optar pelo terno clássico e a mulher pelo tailleur ou pelo terninho, porque isso não vai nunca ser interpretado de forma duvidosa pelo entrevistador. Aliás, eu estava assistindo ela falar aqui, e com camiseta de time de futebol, só se for o Neymar, né? Pra arrumar um emprego, porque não tem sentido nisso. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que chega, galera mais jovem, com calça jeans rasgada, com blusa amarrada na cintura, com blusa de um ídolo pop. Não pode. Pega bem. Até porque pela idade não é hora de você ir como você vai à balada. Né? Você já é jovem, então é hora de mostrar credibilidade na entrevista de emprego. Muito bem falado. E a roupa diz tudo, né? Sim, claro, até porque na entrevista diz também, especialmente no caso da mulher, a que veio aquela pessoa, né? Qual a proposta dela de trabalho na entrevista de emprego. Assim dá uma seriedade, claro, né? Você vai com um decote ousado demais, ou vai com uma peça justa demais, e o entrevistador vai querer te convidar para um jantar e não para convidar você para trabalhar na empresa, não é verdade? Então vamos começar pelo look feminino. Isso, o look feminino aqui, no caso, o terninho mais clássico, né? É o padrão do terninho clássico feminino, que pode também ser substituído pelo tailleur, caso a mulher prefira. E as cores mais sóbrias, né, Gustavo? Cores também mais sóbrias. O mesmo caso vale para o terno masculino. Eu quero aqui tirar duas dúvidas que eu sei que são muito comuns dos homens e também das mulheres. Qual botão abre e qual botão não abre? Ai, legal isso. Né? Por exemplo, a pessoa vai fazer entrevista, ela vai chegar e vai sentar. O botãozinho aqui tá fechado. Eu tenho que abrir? Então a regra é sempre a seguinte, especialmente o homem. Sempre que você se senta, você deve abrir o botão do paletó. Sempre. Quando você levanta, sempre fechar. Nunca se fecha o último botão de baixo, olha. Gente, então, nesse caso aqui, muito engraçado você tem dois botões nesse blazer. Você nunca fecha o último de baixo. Parece que a pessoa tá com a barriguinha aí que não fecha, né? Não, é verdade, não, mas... porque eu vejo sempre os homens com esse botão aberto, eu acho esquisito. É regra masculina. É regra masculina. Caso o blazer tenha 3 botões, vale a mesma regra. Você nunca fecha o último de baixo e fecha os 2 de cima. Fechar o de cima, Anetis, primeiro é para acomodar melhor a gravata. Quando você fecha aqui, você acomoda a gravata. E quando você não fecha de baixo, é justamente para movimentar a perna. Você fecha todos os botões, você fica travado. E é bom, pode deixar a barriga crescer, não tem problema, né? Não tem nenhum problema. Outra dúvida muito comum dos homens é a questão do comprimento da gravata. Eu vou até mostrar aqui na minha. Olha, a gravata tem que ir até aqui, o início da fivela do cinto, ó. Aqui esse é o comprimento correto da gravata. Muitos homens usam a gravata curta demais ou comprida demais. Então regule de acordo com a estatura, né? Quanto maior, mais alto o homem, naturalmente, mais comprida vai ficar a gravata e assim sucessivamente. Agora, Gustavo, se o homem, por exemplo, ele é mais humilde, ele não tem condição de comprar um terno e é a primeira entrevista de emprego dele, é muito importante. Sim. Que roupa que ele deve usar?
se ele não tem o terno? Sim, aí nós vamos mostrar em seguida, inclusive, como ele pode usar, por exemplo, um suéter, uma peça mais informal e, eventualmente, colocar apenas a gravata. Porque na formalidade do traje, o ideal é que, se você vai usar sem gravata, você use primeiro o blazer e não a gravata sozinha com a camisa. A gravata só com a camisa, ela não é uma combinação muito correta, porque, em tese, o blazer vem primeiro do que a gravata. Entendi. Então é melhor usar a gravata com uma outra peça mais barata do que o blazer, naturalmente. No caso, o suéter. No caso, o suéter, a gente vai mostrar o cardigan, uma peça masculina mais barata, que você pode combinar com uma calça até jeans, desde que seja um jeans numa lavagem mais clássica, mais tradicional. Assim, rasgadinho. Isso, nada de Com jeans a única destroyed. cor, né? Com a única cor de preferência, o jeans. O jeans destroyed só vai ajudar a destruir a sua entrevista de emprego. Boa dica para quem está indo em busca do primeiro emprego agora. Gente, com o crescente desemprego nos últimos anos, muita gente de meia idade se viu obrigada a buscar oportunidades em atividades diferentes. E saber se apresentar na entrevista de emprego é o primeiro desafio. Antes das dicas do Gustavo Sarti, veja os erros dos candidatos da faixa etária dos 30 aos 45 anos na entrevista de emprego. Os candidatos de 30 a 45 anos, os principais erros são a formalidade excessiva, então achar que toda entrevista tem que ir de terno, gravata, e para as mulheres de tailleur, um terninho, isso não se usa mais, não é mais uma regra. Então não precisa, pode parecer que você está vestido além da ocasião, o overdressed. A partir dessa faixa etária, os profissionais começam a ficar com receio de perder espaço no mercado de trabalho para profissionais mais jovens. Então, eles acabam utilizando uma roupa que transparece uma idade inferior do que a idade real dele. Ir para a entrevista com uma calça jeans, às vezes rasgada, ou então com uma camisa com a gola levantada. Para as meninas, querer usar uma blusa um pouquinho mais justinha, não pega bem, acaba ficando... A pessoa fica desconfortável e isso pode transparecer no momento da entrevista também. O poder aquisitivo dessa faixa etária já está mais estabilizado, né? Então, pode ser que eles queiram usar as tendências de moda para impressionar na entrevista e acabar usando todas as tendências no mesmo look. Pois é, aí ela já mostrou que você não deve fazer. Agora o Gustavo Sarti vai mostrar qual roupa ideal para você que tem de 30 a 45 anos e está em busca de um emprego. Já, logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia, aqui agora com dicas do Gustavo Sarti para o seu primeiro emprego, para fazer uma entrevista de trabalho. E agora a gente vai falar de pessoas que estão na faixa etária dos 30 aos 45 anos. Os erros mais comuns nas entrevistas de emprego são o estilo formal demais, muito exagerado, ou a mistura de várias tendências, tudo ao mesmo tempo. Gustavo, para não errar na entrevista de emprego, qual é a dica dos 30 aos 45? Esse definitivamente não é o momento de você mostrar o seu estilo fashionista de ser, né? Então, quer escolher uma estampa? Ok, desde que seja uma estampa mais clássica. Até porque, como a própria especialista falou antes do intervalo, é hora de você não querer esconder a sua idade, que não faz sentido, mas é hora de você mostrar a atualidade em relação à sua personalidade. Mostrar que você né? é uma mulher moderna. Isso, que você é atual. Isso nenhuma entrevista de emprego, não faz mal a nenhuma entrevista de emprego, você mostrar que você é atual. Então, por exemplo, esse caso, veja que é uma estampa abstrata, porém preta e branca. Você não vai usar estampas com temas da Disney, não faz sentido, como a própria especialista falou. A saia também, claro que vai de acordo com o tipo físico da pessoa, então cuidado. E também o nível de formalidade pode variar de acordo, claro, com o tipo de emprego que você está buscando. É evidente que você, que é personal trainer, pode se vestir um pouco menos formal de quem vai buscar entrevista. Esportiva. Ou você que vai, por exemplo, procurar emprego em um escritório de advocacia, que é sabido que aquele segmento trabalha de forma mais formal. Aquela opção que a gente está colocando ali no nosso modelo agora é aquela que a gente falou, de que você que eventualmente não tem um blazer ou não quer investir em um terno, você pode usar... Ou não gosta mesmo, não se sente bem, né? Você pode usar o cardigan, como a gente está colocando ali. A camisa branca sempre é correta, branca e azul. Não é hora de inventar moda, como a gente falou. Então, a camisa branca e azul, ela nunca fica ruim
é muito difícil a combinação de gravata não ficar adequada. Então, veja, a camisa branca, o cardigan, que poderia ser um suéter. A diferença do suéter para o cardigan é que ele é fechado. O cardigan é aberto, né? E você coloca a gravata, então dá esse pequeno ar de formalidade com a gravata. Ele poderia tirar a gravata também e abrir um pouco a camisa? Poderia tirar a gravata, abrir um botão da camisa e também ficaria adequado. E aí a calça de alfaiataria. Então veja que fica um tom formal, mas sem necessariamente o terno, né? Sem aquela coisa, a formalidade completa do terno tradicional. Já falamos então de 18 a 25, de 30 a 45. A ideia do cardigan, muito bacana para quem não gosta do blazer. Exato. E tá muito elegante também. Agora, muita gente da faixa dos 50 anos foi vítima do desemprego também. E a necessidade de voltar ao mercado, seja pela renda ou para se sentir útil e ativo, também exige cuidados na hora da entrevista de emprego. Veja alguns erros cometidos nesse momento. Os profissionais acima de 50 anos, eles podem querer prezar mais pelo conforto do que pelo profissionalismo. Então, sempre tem aquele look que é o escolhido e ele pode estar um pouco mais desgastado, por ser uma escolha certeira. Então, procurar usar uma roupa mais ajustada ao corpo, que transparece bastante confiança. Para essa faixa etária também, acima de 50 anos, quando eles eram mais jovens, foi uma época muito forte de que tudo combinando era uma ótima, né? Uma ótima pedida. E isso pode parecer que ele ficou preso no tempo. Por exemplo, bolsa rosa, sapato rosa, batom rosa e um brinco rosa. Isso foi muito usual tempos atrás. Hoje em dia já não se usa mais. Os profissionais dessa faixa etária, eles costumam ser bastante prevenidos. Então, eles costumam levar tudo no bolso. Carteira, chave, documento do carro, um lencinho, uma balinha de menta. E isso pode acabar ganhando um volume muito grande assim na região da cintura. No momento de sentar para a entrevista, ter a necessidade de tirar as coisas do bolso e acabar ocupando a mesa do recrutador. E isso não é adequado. A gente não pode nunca invadir o espaço pessoal do recrutador. É aquele apego que o pessoal tem, né? E também dá aquele ar de desleixo, né? Você deixar tudo em cima da mesa, tirando dos bolsos, não é legal. Agora também roupas desgastadas ou aqueles figurinos com excesso nas combinações são os erros mais comuns das pessoas na faixa dos 50 anos. E eu queria perguntar para o Gustavo, então, qual a roupa ideal para uma entrevista de emprego nessa faixa etária, Gustavo? Essa é a hora de você mostrar que você realmente não parou no tempo, como ela falou. Então, cuidado também para não ser tradicional demais. Olha que lindo, por exemplo, esse figurino. Então, você tem aqui um blazer, mas ele tem uma gola diferente, uma modelagem mais moderna, a camisaria tradicional e aqui, veja, é um jeans clássico, poderia ser uma peça de alfaiataria, poderia ser uma saia, não tem problema, faria, né, o mesmo tom para esse traje. Agora, é relevante também, eu vi ela falando, no caso dos homens que carregam um monte de coisa no bolso. Isso também se reflete na mulher com excessos de acessórios. Entrevista de emprego, às vezes a mulher chama mais atenção pelo barulho que faz o brinco e os colares do que por que ela está falando na entrevista de emprego. Exagero, né? Então veja que aqui a gente colocou um colar pequeno, tá vendo? Você pode usar brincos pequenos também, mas cuidado nesse exagero dos acessórios. É o caso feminino do homem que vai com um monte de acessório e tem que ficar colocando em cima da mesa. E a bolsa, que às vezes também é maior que a pessoa, né? Exatamente. No caso do homem, veja que interessante esse traje aqui, que eu acho, aliás, bastante adequado, não só para essa idade, como para várias idades. É o blazer sem a gravata, como a gente fala, é um nível de formalidade abaixo, um tom abaixo do que o terno do blazer com gravata. Então é só o blazer isolado, com a camisa e uma calça jeans. São lindos. Então, eu gostei muito dessa proposta, você falou das outras idades. A gente poderia usar este look como aquele grande coringa para acima dos 50, 30 a 45 e também para a turma dos 18 aos 25, porque ele está usando jeans e sapatênis aqui. Certamente, Ana. Agora, veja, esse sapatênis, ele é um sapatênis de uma cor só e de couro, porque também existem níveis de formalidade do sapatênis de acordo de como ele é. O sapatênis de tecido, ele é menos formal que o de couro. Então, quando você tem um sapatênis, por exemplo, todo preto de couro, todo marrom, ele faz quase a função de um sapato. Fica bem, até com terno, para dar um ar mais descolado, para que mais não atual, fique mais atual. E aqui você tem nessa combinação, só cuidado com o cinto, para o cinto não ser formal demais e ficar equivocado com relação à combinação com o sapatênis. Mas veja, dá para todas as idades. É um coringa para entrevista de emprego. Tão Blazer lindo, sem gravata. Gustavo Sarti, muito obrigada pela aula de hoje. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente aí a escolher o look ideal para a sua entrevista de emprego. Se você gostou, em breve o Gustavo está de volta com outras dicas.